Vamos lá, então, para compreender o ABC do comportamento. Como nós já vimos, um comportamento é qualquer ação que pode ser observada, contada, cronometrada. Então, é aquilo que ocorre ou que está acontecendo, como, por exemplo, engajar numa brincadeira, a criança escovar os dentes, pedir para ir no banheiro, se jogar no chão fazendo birra, ir para a escola. E os antecedentes é aquilo que diz respeito aos comportamentos e eventos anteriores. Pode ser um cheiro, um barulho, o sinal da escola, qualquer coisa ou evento que venha antes do comportamento ser emitido. É o que inicia o comportamento, tá? Já as consequências é o que vem imediatamente depois, é o efeito de um comportamento. Algumas consequências elas são naturais, como ter a atenção de um colega, do pai e da mãe. Outras são planejadas, como remover a criança da brincadeira quando essa bate em alguém. Então os comportamentos eles são aprendidos ao longo dos anos, por observação, imitação ou ensinados diretamente, tá, gente? As consequências, ela é mais provável que se mantenha, que continue, quando uma criança aprende que ela tem ganhos com esse comportamento. Por que é tão importante a gente entender o ABC do comportamento? Porque é dele que parte todas as estratégias. Se eu não faço uma análise funcional bem feita, muito provavelmente vai ficar comprometido o manejo que eu vou fazer do comportamento. Imagine, se o comportamento está ali no centro, né? Os antecedentes, aquilo que inicia os comportamentos, é da onde os comportamentos se originam. Eu preciso compreender, isso não é fácil. Parece fácil quando eu falo aqui para vocês, mas assim, é muito comum eu escutar inúmeras vezes de pais, de educadores, olha, eu não sei o que ocorre, tava tudo bem, tudo bem. E aí lembrando, a criança, ela tá fazendo aquisições do desenvolvimento. E muitas vezes ela não a forma dela fazer leitura do ambiente vai ser de acordo com o nível cognitivo dela, tá? Então, a criança pode interpretar mal um olhar, e vamos combinar, adultos também, né? Ela pode se sentir mal com o cheiro de um ambiente, com o tom de voz de alguém, com as expressões, qualquer coisa, evento que aconteça no ambiente diz respeito aos antecedentes. Os barulhos, o sinal da escola que toca, a fala, as movimentações, tudo isso diz respeito ao ambiente. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em receber uma criança, seja na escola, né, quando chega em casa, a gente se preocupa muito com o ambiente físico, mas não é só o ambiente físico que vai interferir no comportamento, mas aquilo que não é tangível, que a gente não consegue muitas vezes observar, tá? E que a criança processa no seu funcionamento aí cognitivo, através da sua percepção, né, das suas sensações. Então vamos lá, esses são os antecedentes. E as consequências é o que vem imediatamente depois dos comportamentos serem emitidos. É aquilo que faz com que o comportamento ele se repita, que a sua frequência aumente. Outra coisa, esse conceito é tão importante porque é muito comum a gente ficar tentando entender o que aconteceu para que o comportamento ocorra, o que aconteceu. A gente fica, vamos usar a expressão, andando atrás do rabo, né? É uma expressão feia, mas é mais ou menos isso. A gente fica andando em círculos assim, tentando entender. Só que o que mantém um comportamento é aquilo que vem imediatamente depois do comportamento ocorrer. E muitas vezes nós adultos damos consequências positivas para comportamentos que não são legais e não nos damos conta, né? Vou dar um exemplo muito simples e que eu escuto diariamente. Eu não sei mais o que eu faço, eu tô exaurida ou exaurido, pais falando para mim, porque eu muitas vezes dou uma palmada, eu não quero dar uma palmada, ou acabo gritando, acabo falando coisas que eu não queria falar, e daí eu começo a tentar entender o contexto, e o que vocês fazem depois, e como que tu age. Eu abraço, eu me sinto culpada, a gente fica junto. Gente, essa criança entendeu, esse cérebro entendeu, porque não é nem a nível consciente, tá? Que ela tem um ganho, ela obteve um ganho que foi muito maior do que esse processo, que foi o carinho, que foi a atenção. Então, a consequência, novamente, é o que mantém os comportamentos. É isso que a gente tem que entender. E não sou eu, Andressa, dizendo para vocês. Isso
tem como base estudos na análise do comportamento, tá bom? Estudos científicos, que o que reforça os comportamentos são as consequências, o que vem imediatamente depois dos comportamentos serem emitidos. Então, nós precisamos dar muita atenção para aquilo que nós adultos fazemos no ambiente, aquilo que está acontecendo no ambiente também depois. Por isso que eu fiz questão de trazer muito a questão da importância de conhecer o estilo parental, a importância do adulto como corregulador do comportamento, porque nós estamos ali com uma compreensão, ou pelo menos deveríamos estar com uma compreensão mais abrangente da situação, fazendo essa leitura, né, do comportamento. E lembrando, o Joãozinho não vai emitir um comportamento pelo mesmo motivo da Mariazinha, tá, gente? Por quê? Porque cada comportamento tem uma função diferente no ambiente, então por isso que não existe uma receita de bolo, não existe algo que eu diga assim para vocês, olha, agora vocês vão fazer isso, que vai acontecer isso, não. Por isso que a gente tem que sempre tentar entender a situação, o que aconteceu antes e o que aconteceu imediatamente depois, para conseguir dar uma tratativa efetiva, para conseguir colocar em prática estratégias de manejo do comportamento. Eu vou continuar no próximo módulo falando mais aprofundadamente e trazendo alguns exemplos para vocês onde a gente utiliza o ABC do comportamento. Agora foi só uma explanação para vocês entenderem o que é, novamente, comportamento, antecedentes e consequências. O que é o ABC do comportamento e a importância do ABC do comportamento, tá bom? Então seguimos juntos aí no próximo módulo.